O Gato no Livro. O Gato Lê é um canal de audiolivros clássicos, separados em capítulos e narrados com voz humana. Tenha uma boa leitura. O Não Nascido, de Como um Extraterrestre Vê o Brasil, por Maria Cristina Rabelo de Moraes. Capítulo 17. Quinta-feira é dia de sessão no terreiro de Mãe Nininha. Desde cedo, todos começam os preparativos para o evento noturno. É o que se chama de limpeza do corpo e do espírito e do próprio terreiro. Isto significa que já havia uma semana que eu aportara de minha viagem, chegara atrapalhando os trabalhos. Por sorte, naquela noite, todos os espíritos já haviam saído e só os vivos estavam efetuando os cantos de despedida e harmonização para o resto da semana. Foi por causa dos trabalhos, cheios de ritos dos antigos, que ao chegar pensei ter errado de século. Na Umbanda, todos os rituais buscam as raízes, a religião dos ancestrais. Mãe Nininha ia me explicando cada coisa com uma voz monótona e quase sem entonação, que dificultava o meu entendimento. Aprendi a não tocar em nada para não ofender as entidades. As entidades são almas desencarnadas que todas as quintas-feiras voltavam ao terreiro trazendo sua sabedoria. Ia dizendo Mãe Nininha. As coisas espalhadas eram penas, pratos, velas, conchas, fitas coloridas que nada significariam para um leigo como eu. Mãe Nininha previu que hoje teria o dobro de gente no terreiro. Virão para ver o extraterrestre, ela me explicou com a sua voz arrastada. A rainha do terreiro passara a tarde reservada em seus aposentos, onde só as iniciadas poderiam vê-la e auxiliar nos preparativos. Eu, por minha vez, acabei tendo que ficar retido em meu quarto também, porque tive que entregar a peruca para que fosse purificada de meus fluidos e pudesse ser utilizada para receber o velho Dunga. Deitei-me na cama e fechei os olhos, tentando dormir. Os barulhos não eram fortes, mas os cheiros e os perfumes excitavam-me de uma forma estranha. Quanto mais tempo eu passava nessa terra, tão diferente que deveria ser minha, mais o meu sexto sentido se desenvolvia. Eu via através das pessoas, via através das paredes, via incontrolavelmente. Antes, a terceira visão era um mecanismo que pretendia que fosse raramente ativado. Para um cientista como eu, ela assemelhava-se a um estratagema muito pouco científico. Com isso, quero dizer que raramente trazia respostas com comprovações palpáveis. Eu concordava que o sexto sentido se moldava melhor a outros tipos de profissão. Por exemplo, geralmente eram mais compatíveis com os trabalhos femininos. Desde que me lembre, sempre que tentava utilizar o terceiro olho, ele me trazia uma mensagem mais ou menos desbaratada, como se apresentada em código. Eu nunca entendia muito bem o que estava querendo dizer, o que me levava uma vez mais a ratificar a minha crença de que o sexto sentido não era muito confiável. Por isso, assim que os primeiros sinais chegavam, ou eu os ignorava, ou tentava rapidamente decodificá-los e desativar meu mecanismo. As mensagens recebidas eram armazenadas como se fossem dúbias e de pouca confiabilidade, e só voltava a examiná-las quando, apesar dos meus esforços, ainda não tinha encontrado nenhuma resposta melhor. Agora, o terceiro olho era um veículo sempre aberto na minha testa. Eu não sabia se não conseguia mais suprimi-lo ou se simplesmente não queria. Também não queria pensar sobre o assunto. Pela primeira vez em minha vida, eu tinha absoluta certeza de que não estava sendo ponderado. Os códigos do sexto sentido também proliferavam. Antes, era como se eu fosse uma criança gratificada por ler as primeiras letras. Repentinamente, era como se eu estivesse na faculdade com livros difíceis para entender. E eu os compreendia a todos. Tupã-Oré, era fantástico como eu os entendia.
cores, brilhos, visões, cheiros, calafrios. Toda espécie de código chegava de tal forma que já não conseguia distinguir o que meus 2 olhos viam do que via a minha terceira visão. Por vezes ponderava que era bom parar com aquilo, que não deveria ser salutar, mas não conseguia. Talvez até mesmo o meu espírito de pesquisador não aceitasse que fosse fechada a nova porta para o desconhecido, mesmo sabendo que punha em risco a minha sanidade mental. Abri os olhos ainda deitado, consciente de que não tinha condições de dormir. Eu quero um acarajé. Falei em alta voz para que eu pudesse me escutar. Levantei e fui aonde sabia encontrar um. Posso ser um mutante, mas ainda sou do sexo masculino. Os seres do sexo masculino compensam suas frustrações esquentando o estômago com algum tipo de comida. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo. Se você gostou, curta e compartilhe este vídeo e aproveite para deixar nos comentários sugestão de livros para nossa próxima leitura. Para adquirir esta e outras obras, basta clicar no link do gato na descrição dos nossos vídeos. Até o próximo capítulo.